Você está ouvindo o audiolivro Infidelidade e Perdão, uma obra de Eurípides Kiel, pelo Espírito Josué. Capítulo 10.2 O Evangelho e o Sol. Segunda parte. Dionísio convidou Antero, Cassiano, Aristides, Felinto e outros espíritos da equipe socorrista sob sua responsabilidade para assistirem a uma conferência espiritual que se realizaria no dia seguinte. O encontro seria no grande auditório da colônia espiritual que os abrigava. O diretor da colônia abriu os trabalhos com uma prece ao som da Magnificat, entoada pelas docíssimas vozes do coral. Nota da editora. Música de Antônio Vivaldi, genial compositor italiano de música erudita. Após, anunciou. Irmãos queridos, sob a inspiração do mais alto, será útil que recordemos alguns fundamentos da lei de causa e efeito para melhor entendermos os dramas que visitam nossos dias. Para a surpresa dos companheiros de Dionísio, informou. Nosso irmão Dionísio trará para nós reflexões sobre um doloroso acontecimento provocado pelo descaminho de uma nossa irmã querida, desencarnada criminosamente e que está sob nossos cuidados. Disse. Dionísio, calmo, expressou-se narrativamente. A crueldade não merece espaço em qualquer parte do universo, menos ainda ser expressa por palavras escritas ou mesmo orais. Assim, nos abstemos de comentar a origem do débito espiritual que até então obstava melhores condições evolutivas a dir-se. Registramos apenas, para a conceituação da caridade de Deus, que o crime que a retirou do plano terreno resgatou sua dívida contraída nos tempos infelizes em que o chamado garrote vil era largamente utilizado. Em todo o amplo recinto, ouvia-se agora, como pano de fundo, a suave composição As Quatro Estações, ainda de Vivaldi. Inspirando-se nessa belíssima composição, Dionísio disse: A sabedoria divina é tão grande que situou a terra, o lar terrestre, no espaço, de forma a ser contemplada pelo sol todos os dias, com as noites intercalando-os. Tivéssemos sol por 24 horas e talvez não existisse vida. Não existiriam as 4 estações. Todos sorriram. Dionísio prosseguiu. O homem tem também um sol interior, o espírito, emanado do Criador. A diferença fundamental entre esses dois sóis é que um é administrado por Deus e, como tal, de forma perfeita, permanente. O outro administra a inteligência, delegando ao livre-arbítrio as ações no bem ou no mal. Assim, conquanto ambos os sóis sejam divinos, diferem suas rotas. O espírito, para que possa escolher o melhor, o bem, é equipado desde a criação com a consciência, sentinela avançada das leis morais, nela esculpidas. E, para que a moral fosse materializada, o Pai, que é todo bondade, desde sempre enviou e envia mensageiros celestiais que, com seus exemplos, relembram à humanidade os conceitos do amor. Recordou sobre Jesus. Nosso Mestre, o Cristo de Deus, é sem dúvida alguma o maior de todos os anunciadores do reino espiritual, onde a felicidade é integral. A todos os povos e em todos os tempos, o Criador encaminhou outros enviados.
Por isso, na caminhada atual, poucos serão aqueles que, retornando da terra à pátria dos espíritos, poderão invocar como álibi o desconhecimento evangélico do bem. Passeando pelo corredor do salão, continuou. Mas falemos de ti da lei de causa e efeito. Na administração dos acontecimentos terrenos, temos os assessores do Cristo altamente categorizados, pois detêm avançados recursos para que a justiça siga o curso traçado pela lei divina. E, aqui, nos referimos aos dolorosos casos de acidentes e de mortes trágicas, como, por exemplo, nosso irmão Eupídio, ainda encarnado, e Dirce. Perguntou a todos: como é que apenas alguém sobrevive de um grupo atingido por morte coletiva dos demais? Em não poucos acidentes aéreos, causa admiração o fato de, às vezes, apenas uma ou poucas pessoas sobreviverem. Igualmente, as crônicas informam que inumeráveis vezes um passageiro perde a viagem e, com isso, se salva, pois os demais sofrem acidente fatal. Aguçou a curiosidade de muitos. Casos há, também não tão raros, em que pessoas atingidas por vários projéteis sobrevivem milagrosamente, ao passo que outras morrem com apenas um. Em contrapartida, passam para o terreno do acaso infeliz repetidas situações nas quais as chamadas balas perdidas ceifam vidas. Quem controla todos esses casos? Seguiu expondo. Ninguém explica quando bandidos assaltam desconhecidos e, sem qualquer motivo aparente, praticam o latrocínio em vítimas que jamais tinham visto. Motivando o auditório, solicitou aos ouvintes que o ajudassem, citando casos inexplicáveis pela lógica terrena. Várias foram as citações. Alimentos deteriorados servidos em festas têm causado a morte de alguns, poupando outros convivas. Indivíduos que se aventuram em arriscadas empreitadas, tais como alpinismo ou pesquisas em grandes cavernas ou grotões, nem sempre se acidentam. No entanto, quedas fatais com trabalhadores das construções civis são o maior item das mortes acidentais. Grupos de exploradores há nos quais apenas uma pessoa é atingida por um raio, vindo a falecer. Na imensidão do mar, peixes têm feito vítimas humanas dentre milhares de descontraídos surfistas. Há casos verdadeiramente incríveis em que meteoritos vindos Deus sabe de que parte do universo atingem alguém de forma letal. Aeronaves sem sustentação caem sobre uma ou poucas residências dentre milhares que formam a cidade, matando pessoas que ali moravam. Pontes, viadutos ou passarelas desabam no momento exato em que alguém passava embaixo, vindo a desencarnar. Interrompeu Dionísio elucidando. Obrigado. Em todos esses dramas pessoais ou coletivos, segundos ou milímetros a mais ou a menos, os teriam evitado. Então, é de se perguntar: que mão invisível move com tanta precisão tais acontecimentos? Como pode alguém morrer ou se salvar por minúscula fração de tempo ou de espaço? De que insondável forma as leis da física, da dinâmica, da eletricidade e tantas outras foram acionadas com exatidão incalculável
naquele exato momento? Quem ou o que as aciona? Respondeu ele mesmo. Todas essas perguntas e tantas outras de ordem moral encontram cristalina resposta na doutrina dos espíritos, o espiritismo. Deixando a razão o entendimento do cotidiano, o espiritismo só se faz presente ao espírito desarmado de prevenções filosóficas ou sociais. Nesses casos que citamos e em diversos mais, que todos conhecemos, o raciocínio nos leva a armar uma equação da qual o acaso tem que ser excluído, já que, do contrário, não haveria justiça divina, o que é inadmissível. De um lado, o vetor causador dos acidentes ou das mortes e, do outro, as vítimas. Nesse preciso momento, onde está Deus e sua justiça? Inspirado, fez seu depoimento de fé. Presente. Deus está sempre em toda parte. Assim sendo, não havendo efeito sem causa, nem pagamento sem dívida, a reflexão conduz forçosa e inapelavelmente à conclusão de que o sofredor está em resgate. E, se o débito não tem histórico terreno nem registro conhecido, há que tê-los no plano espiritual. Sendo o espírito eterno, o homem tem gravado em si mesmo, na consciência, todos os antecedentes do hoje. Num cantinho oculto desse precioso arquivo estão as anotações do bom e do mau proceder. Convidou. Raciocinemos. Se numa vida um inocente é alcançado por uma tragédia, não seria lógico que, a bordo da perfeita justiça, tal seja a quitação de dívida contraída em uma outra parte? Outra parte? Quando? Onde? Só pode ser no passado, em outra vida. Respondeu, usando a lógica. E prosseguiu. E por isso mesmo, reflexão sobre reflexão absorve a criatura a sistemática perfeita da reencarnação, com isso desvendando todos os véus da dúvida. Diante da dor, em vez de se revoltar, capacita-se de que ela é regeneradora, instrutora, sendo invariável fator de evolução, seja em pagamento ou em aprendizado. Jamais em injustiça. Quem o compreende passa a sentir em plenitude que Deus é Pai de amor. Finalizando, esclareceu. Quanto a dir-se, como não existe falha na lei de justiça emanada por Deus, a sabedoria suprema, não lhe será atribuída culpa total. A começar por Antônio, seu marido, que trouxe para o lar o desassossego e a desatenção, primeiro pelo alcoolismo e segundo por ele próprio agir infielmente, indo buscar o sexo em outro endereço. A seguir, Laércio, invigilante e irresponsável, tornou-se presa fácil das malhas sexuais que tão largamente estão lançadas na humanidade pelos próprios homens, muitos deles desencarnados. Sem qualquer cuidado também, sem qualquer pudor, não se deu conta que a sua união com Dirce, os encontros na casa dela, tornaram-no estafeta da desonra. Atribuição essa que desempenhou com a maior naturalidade, como se fosse um simples entregador de pão, leite, jornal ou correspondência. Com a diferença fundamental que estes honrados trabalhadores desempenham sua função a benefício do lar. E o assassino? No tempo certo, a própria consciência o conduzirá, primeiro ao remorso e depois ao resgate, de igual sofrimento ao que infligiu,
mas sempre redentor. Dionísio fez longa pausa. Voltou a convidar os presentes a que colaborassem naquelas reflexões, dirigindo perguntas. De fato, na mente de vários assistentes ferviam questões transcendentais. Dirigiu-lhe a palavra um moço. Venerável instrutor, será que nas desencarnações violentas provocadas por elementos da natureza, ou mesmo por acidentes, ou ainda por crime, há forças celestiais presentes, se bem entendi o que o senhor explanou? Nesses casos, nada podemos afirmar, mas apenas conjecturar quanto à interferência sábia de espíritos. Sabemos todos que este assunto é delicado e transcendental, impondo que nenhuma posição ou opinião seja definitiva, mas sim de alto respeito à sabedoria dos protetores siderais. Raciocinemos, mas sem adiantar conclusões. Dispõe eles da presciência, eis que são os planejadores dos programas reencarnatórios para todos nós, meticulosamente estudados e analisados. Assim, conhecem o futuro, já que, anteriormente à nossa reencarnação, delineiam providências para que a justiça seja perimetral à ocorrência daquilo que venha a nos acontecer. A lógica era irretorquível e com absoluta serenidade, Dionísio complementou o raciocínio. Nesse enfoque, enquadramos todo e qualquer tipo de acidente fatal, excluindo o acaso. Em O Livro dos Espíritos, as questões 525 a 528, Allan Kardec obteve instruções meridianas quanto a desencarnações acidentais, mediante influência de espíritos sobre leis da natureza. Respeitável irmão, também gostaria de saber o que impulsiona as pessoas que serão atingidas por tais acontecimentos a se dirigirem aos locais e tempo exato dessas ocorrências. Será que não tem nenhuma premonição ou ajuda do seu espírito protetor? Se tivessem certeza absoluta do futuro, certamente não iriam até esses sítios nesses momentos precisos. Nesse caso, também, a lei de justiça não se cumpriria, não é mesmo? Quanto a terem pressentimentos, desde que o homem nasce, já é certeza irrecorrível que terá de desencarnar. Nós, humanos, ainda não vivenciamos essa verdade cristalina. Tempo, contudo, virá em que as desencarnações não passarão de simples viagens transitórias sem o menor embaraço ou dor. Os espíritos protetores individuais ajudam, sim, pois, conhecendo os fatos que devem se desenrolar, ali estão presentes para recepcionarem aqueles que salvaguardam. Atalhou uma senhora. Com muito respeito, pergunto ao senhor se a salvaguarda não poderia ser física. Voltamos ao ponto em que a justiça, nesse caso, não se cumpriria, pois aquele que provocou graves danos físicos do próximo, como se quitaria perante a consciência? Ademais, nas desencarnações difíceis, como aquelas sobre as quais estamos refletindo, na maioria das vezes, quando inexoráveis, praticamente não causam sofrimentos físicos às vítimas. Jamais nos esqueçamos de que os piores sofrimentos são os do espírito, de ordem moral. Ora, aquele que se quita imediatamente entra em sublime alforria. Interrogou tímida outra mulher. Mas, e quantas pessoas que, sem querer, provocam acidentes fatais? A não intenção lhe será atenuante. Excluído que é o acaso de todas as ocorrências humanas, vejamos um exemplo. Quando alguém dispara um tiro a esmo por simples diversão e acerta outrem à distância,
o atirador passa a ter responsabilidade sobre os efeitos do seu ato invigilante. De futuro, terá que resgatar essa invigilância por ter angariado para si o mesmo problema que causou a alguém. Isso é pacífico quanto à lei de justiça. Deve ser consignado, entretanto, que a vítima desse disparo tolo estava em quitação de débito similar ao sofrimento que dele decorrer. Nesse caso, observa-se que as duas pessoas não se conheciam, sendo provável que não se estabeleçam laços obsessivos entre elas. Perguntou o outro jovem. Quando ocorre assassinato, como no caso de Dirce, os envolvidos são de alguma forma ligados entre si em vidas passadas? Nem sempre. Pode haver casos de simples desequilíbrio causado por impulso violento, imoderado. Como sempre, nunca será prudente generalizar. Contudo, nos casos de latrocínio ou de homicídio, tem sido raro o espírito da vítima perdoar ao assassino. Isso porque a morte é apenas mais um ato em continuidade à infeliz e geralmente antiga ligação entre ambos. Tal ligação entre eles, no caso, não se originou ali, mas sim prossegue em equivocada solução de continuidade. Em outras palavras, a vítima de hoje foi o réu de ontem. E como se resolve tão triste com forte ligação? Indagou o mesmo jovem, insistindo. O réu de hoje, com certeza, voltará a ser vítima amanhã, a menos que a evolução espiritual se interponha entre eles, em um ou nos dois espíritos, rompendo a prejudicial conjunção. Temos aí a obsessão com seus difíceis nós, atando duas criaturas. Só serão desatados quando o perdão germinar, num ou nos dois, ou, caso contrário, quando compulsoriamente espíritos angélicos intervierem, levando os inimigos à convivência forçada e inexorável. Sob dores intensas, sobrevivendo apenas se um ajudar o outro, não tardarão a desenvolver a ajuda recíproca, antessala da tolerância, que, por sua vez, antecede a gratidão. Da gratidão à amizade e desta à fraternidade, um passo. Concluindo sua exposição, Dionísio agradeceu a todos a carinhosa atenção e se despediu. Falamos de Dirce e dos envolvidos no drama que a alcançou. Imploremos ao Pai, neste momento, que o sol do seu amor a aqueça, e que ela conduza seus sentimentos na sublimidade do perdão, de que nos diz o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que seja coberta a multidão de pecados, não apenas dela, mas também dos que com ela rentearam suas vidas. No mesmo instante, Dirce, acabrunhada e mergulhada numa grande depressão, como que acordando de um longo pesadelo, sentiu pulsar uma energia em todo o ser. O sol incendia bem sobre sua cabeça. Sem entusiasmo ou mesmo vontade para qualquer atividade, vinha passando a maior parte do tempo em profunda nostalgia, dormindo quase que ininterruptamente. Despertou da apatia e sentiu o sol entrando generosamente no aposento a que estava recolhida e viu, sobre o criado mudo, um livro. Pegou-o. Era um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Abriu-o ao acaso. Era a lição do capítulo 10, reconciliar-se com os adversários. Sentiu um impulso irresistível de melhorar de vida, começando a alimentar, embora debilmente, a ideia de perdoar aquele que tirara sua vida.
O diretor da colônia proferiu sentida a prece. Senhor Jesus, se o sol por 24 horas perturbaria ou mesmo inviabilizaria a vida material, ilumine, Senhor, o outro sol de cada um de nós, o Espírito. Mesmo com nossos limites, ajude-nos, ó manso pastor, a estarmos em tempo integral gerando claridade evangélica para iluminar e aquecer o próximo. Sabemos, amado Mestre, que desse procedimento em retorno, nós próprios alcançaremos a autoclaridade, comumente denominada felicidade. Aí, em paz, viveremos todos a paz da eternidade. Obrigado, bom amigo. Olá, pessoal. Curtam o vídeo para sabermos que gostaram e não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com familiares, amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.